Atividade 5 do segundo termo eixo. É sobre relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e a tangente. Aí aqui, calcule o valor de x. Eu tenho um triângulo, 13x e um ângulo de 30 graus. O que eu faço? No ângulo, quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Quem está do lado do ângulo, cateto adjacente. Quem está na frente do ângulo reto, ó, hipotenusa. Quem que eu tenho aqui, ó? O cateto oposto, que é o 13, e o x, que é a hipotenusa. Então, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou utilizar a fórmula, ó, do seno. Seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale o meu ângulo? 30. Seno de 30 é igual. Quanto vale o cateto oposto? 13. Quanto vale a hipotenusa? X. Seno de 30. Seno de 30 tem que olhar na tabela, ó. Seno de 30 graus, meio, igual a 13 sobre x. Igualdade de frações, multiplica em cruz. 1 vezes x, 2 vezes 13, 26. Aí a B. Eu tenho o triângulo retângulo x, 14, nada, e o ângulo de 60 graus. Na frente do ângulo, cateto oposto, na frente do ângulo reto, hipotenusa. Do lado do meu ângulo é o adjacente. Quem que eu tenho, ó? Hipotenusa, cateto oposto. Hipotenusa, cateto oposto, ó, é o seno de novo. Então, seno do ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o meu ângulo? 60. Quanto vale o meu cateto oposto? X. Quanto vale a minha hipotenusa? 14. Agora, olha aqui na tabela quanto é o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Olha que falta aqui. Raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 14. Multiplica em cruz, é 2 vezes x. 2x. 14 vezes raiz de 3 aqui é como se tivesse 1, ó. 14 vezes 1, 14. O raiz de 3 a gente copia. Agora, x é igual a 14, raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 14 dividido por 2 é 7. Então, a resposta é 7, raiz de 3. Aqui a outra. Assim. Tá vendo? Ixi, não. Peraí. Agora dá, né? C. Eita, não vai dar. C. Eu tenho um triângulo x6 com um ângulo de 45 graus. Na frente do ângulo é o cateto oposto, do lado é o adjacente, na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Eu tenho o adjacente e a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale o meu ângulo? 45. Quanto vale o cateto adjacente? X. Quanto vale a hipotenusa? 6. Olho na tabela quanto vale o cosseno de 45. Desculpa aqui. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Copio x sobre 6, multiplica aqui em cruz, ó. Igualdade de frações, multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 6 vezes raiz de 2, aqui é 1. 6 vezes 1, 6. O raiz de 2 a gente copia. X é igual a 6 raiz de 2, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. 3 raiz de 2. Aí a D. Eu tenho triângulo x2, o ângulo de 60. Na frente do ângulo, cateto oposto, do lado, ó, adjacente, na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno de novo. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale o meu ângulo? 60. Cosseno de 60 igual. Quanto vale o cateto adjacente? X. Quanto vale a hipotenusa? 2. Agora, olho na tabela quanto é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Aí é o meio. Aqui, ó. Meio.
igual a x sobre 2, só copio. Igualdade de frações, multiplica em cruz. Começa onde está o x, ó. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 2, 2. X é igual a 2, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Aí na E, eu meio que desconsiderei porque eu não coloquei, eu dei três valores, aí não dava para fazer, mas aqui eu fiz o cálculo, ó. Porque eu fiz assim, aqui ó, o ângulo tá aqui, cateto oposto, do lado cateto adjacente e hipotenusa. Eu fiz primeiro o quê? O seno, cateto oposto e hipotenusa, mas porém, ó, seno de 45, cateto oposto 9, a hipotenusa 6. O seno de 45 na tabela é raiz de 2 sobre 2. Copiei aqui, ó. Não tem o x, não é viável fazer. Aí eu fiz pelo cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. O seno, ó, cosseno de 45, cateto adjacente x, hipotenusa 6. Essa dá para fazer porque eu tenho x. Aí o cosseno de 45, também é raiz de 2 sobre 2. O x sobre 6. Igualdade de frações multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. X é igual a 6 raiz de 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 2. Aí também dá pra fazer de outro jeito. Dá para fazer pelo cateto oposto e o adjacente, que é a tangente. Tangente de 45 é igual a cateto oposto 9, cateto adjacente x. Tangente de 45, como a gente não olhou nenhuma tangente, tangente de 45 é 1. 1 igual a 9 sobre x. Quando não tem nada debaixo do 1, do número, sempre é 1. Igualdade de frações multiplica em cruz, uma vez x, uma vez 9, 9, tá? O certo eu ia fazer eu ia apagar o 6, mas eu esqueci de apagar. Por isso que deu esse erro nesse exercício, tá? Mas as soluções poderia ter essas, tá? Aí a 2. Calcule o valor do x em cada acho que em cada um dos triângulos, né? Aí lá, o triângulo retângulo, eu tenho o triângulo x8 e o ângulo de 30. Então, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Esse aqui é o adjacente. Do lado é o adjacente. Então, eu tenho o oposto e a hipotenusa. Como eu tenho o oposto e a hipotenusa, ó, é o seno. Então, seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu ângulo, 30 graus, o cateto oposto vale x, a hipotenusa vale 8. Olho na tabela, seno de 30. Seno de 30 é meio. Tá aqui, ó, meio. O x sobre 8 eu copio. Igualdade de frações multiplica em cruz, 2 vezes x, 2x, uma vez 8, 8. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 8 dividido por 2, 4. Aí vamos lá. Aqui, ó. Eu quero saber qual é a altura deste pinheiro. Então, vamos lá. Eu tenho o x e o 10 e o ângulo de 30. Então, eu tenho, ó, cateto oposto e o adjacente aqui é a hipotenusa. Hipotenusa eu não vou usar. Cateto oposto e o adjacente. Então, eu vou usar tangente. Então, tangente do ângulo é cateto oposto sobre o adjacente. Coca. Tangente do ângulo, tangente de 30. Igual. Quanto vale o cateto oposto? Eita, vou falar de novo que eu tava falando, não tava gravando. Ó, cateto oposto, o adjacente. Então, eu vou usar tangente. Aí, vamos lá. Tangente do ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto vale o meu ângulo? 30. Quanto vale o cateto oposto? X. Quanto vale o adjacente? 10. Olho lá na tabela o tangente de 30. Tangente de 30, ó, raiz de 3 sobre 3. Tá aqui. Igual a x sobre 10, só copio. Igualdade de frações multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 10 vezes raiz de 3. 10 vezes 1, 10.
vezes raiz de 3, raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 10 raiz de 3, dividido, que é a fração, por 3, tá? Acabou, ó, 3 vezes x, 3x. 10 vezes 1, 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Vou isolar o x, então, passar o 3 está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 10 raiz de 3 dividido por 3. Acabou. Agora essas. Agora aqui, ó. Qual é a altura do poste? Do prédio, perdão. O prédio, então, a altura é aqui, ó, o x. Então, eu tenho... Aqui tá o triângulo 60x e 30. Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. E o ângulo de 30 graus. Então, ó, olhando aqui, eu tenho o cateto oposto e o adjacente. Vou usar tangente. Tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente. Quanto vale meu ângulo? 30. Tangente de 30 é igual a x. Cateto oposto é o x. O adjacente, 60. O x é aqui, ó, porque é a altura, tá? Agora, olho na tabela, quanto é o tangente de 30. Tangente de 30, ó, raiz de 3 sobre 3. O x sobre 60 eu copio, igualdade de frações multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3, aqui é 1, ó, 60 vezes 1, 60 vezes raiz de 3. 60 raiz de 3. O 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 60 raiz de 3 dividido por 3. Aí eu vou dividir, ó. 60 dividido por 3 dá para dividir. 60 dividido por 3 dá 20. Então, a resposta é igual. X é igual a 20 raiz de 3 metros. É assim. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. Então, aqui está a escada de 8 metros, ó, uma escada de 8 metros encostada na parede, formando um ângulo de 60 graus. A que altura da parede a escada se apoia? Então, ele quer saber essa altura aqui, ó. Então, aqui é o nosso x. Então, o que a gente tem? O cateto oposto a gente não tem, a gente tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, que é a escada, certo? Então, eu tenho o adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quanto vale o nosso ângulo? 60. Quanto vale o cateto adjacente? Ó, x. Quanto vale a hipotenusa? 8. Agora, olha na tabela quanto é o cosseno de 60. Aqui, ó. Cosseno de 60 é meio. O x sobre 8 eu copio. Igualdade de frações, multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 1 vez 8, 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Aí a última. Um avião levanta voo sobre o ângulo de 30 graus. Então, ele levanta o voo sobre o ângulo de 30 graus. Qual será a altura do avião quando ele percorrer 4.000 metros em linha reta? Então, ele vai subir aqui 4.000 metros. Então, ele quer saber a altura. Então, ele quer saber aqui o x. Então, eu tenho cateto oposto, não tenho adjacente, e tenho a hipotenusa, que é na frente do ângulo reto. Então, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, o seno do ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o meu ângulo? 30 graus. Então, o seno de 30 é igual. Quanto vale o cateto oposto? X. Quanto vale a hipotenusa? 4.000. Agora, olha na tabela, quanto vale o seno de 30? Pra ver aqui? Seno de 30 graus, meio. Meio é igual a x sobre 4.000. Igualdade de frações, multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 4.000 vezes 1, 4.000. X é igual a 4.000, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 4.000 dividido por 2, 2.000, tá?